Estamos ao vivo para o episódio 18 do nosso podcast Fluência Digital. Eu sou o Matheus Rabelo, @RabeloMatheus. Estou aqui com Lucas Marcato. Lucas Marcato, @LucasMarcato_. Tô tentando tirar esse underline, não consigo, mas por enquanto é underline. Brunão. Com o Bruno W. Negrão. Galera, hoje nós vamos falar sobre não crie, documente na prática. E eu já vou passar essa bola pro Lucas para contextualizar pra gente o lance do não crie, documente, cara. Cara, quem começou com esse jargão e começou com essa prática, né, Matheus? Que, pô, Gary Vee, quem não é da área do marketing, talvez não está tão familiarizado com isso, mas vale a pena depois que consumiu o nosso conteúdo do podcast, lá consumir um conteúdo gringo dele, que ele vem documentando todo o trabalho de construção, não só da agência de marketing dele, mas ele começou com um e-commerce de vinho, né? Sim. E aí, cara, ele começou a gravar os era primeiros... do pai dele, né? Era da família dele. Da família dele. Era uma loja... Eles são europeus, eu não sei de onde exatamente. Eles são, acho que são do leste europeu, mudaram para os Estados Unidos. E ele começou a gravar vídeos para o YouTube falando sobre os vinhos, testando os vinhos. Não é testando, mas experimentando os vinhos, né? Fazendo review dos vinhos. Review de vinho, cara. E, cara, ele começou a documentar isso, coisa que ele poderia fazer sem uma câmera na frente dele. E ele começou a cunhar esse jargão do não crie, documente. Depois que ele masterizou todo esse processo, ele criou uma agência, uma das agências mais relevantes do mundo hoje, que está surfando a Creator Economy e atendendo as maiores marcas. E aí uma parada que a galera confunde muito, e esse episódio hoje é justamente para a gente falar sobre isso, né? Porque o Gary Vee, depois que ele começou a crescer, ele começou a andar com um cara chamado Dustin, que é o videomaker dele, né? E o Sombra. O Sombra, né? O cara que tava ali, documentando ele nas reuniões, documentando ele em eventos que ele participava, palestra que ele dava. Dentro do carro pra caramba. Dentro do carro pra caramba. Então, ele começava a falar, não crie, documente. E aí você começa a ver no YouTube o conteúdo documental dele ser 100% em vídeo, criou, acho que até uma distorção em cima disso. E aí, cara, um outro cara que eu gosto de trazer para introduzir esse conceito pra galera, que é o Alex Hormozi, outro gringo, né? E, cara, quando a gente começa a consumir os conteúdos dele, ele fala, o meu processo de produção de conteúdo é sentar com a minha equipe de marketing e falar sobre as minhas reuniões da última semana. Legal. E aí a ideia do não crie, documente dele é usar mais a memória do que a criatividade na hora de trazer conteúdo para a rede social. Porque a gente está gerando conteúdo a todo momento, né, Bruno? Exatamente. A gente vai começar a falar disso aqui e falou, o cara entra na reunião com o cliente, o cara tá dando um treinamento para algum colaborador dele, ele tá gerando conteúdo. Então o Hormozi, ele trouxe a ideia de documentar as coisas de um jeito mais conversacional, gravando e depois trazendo isso para as mídias dele. E voltando um pouquinho ali pro Gary Vee, tem um vídeo dele, Bruno Lucas, que tem um cara que é bem jovenzão assim, e ele fala assim, mas e aí, cara, como é que eu produzo conteúdo? Porque eu tô começando na minha jornada, não sou autoridade. E ele fala, cara, não cria, documenta. Você não precisa criar conteúdo, você não precisa falar para as pessoas, apontar o dedo e falar o que elas devem fazer. Mas fala o que você está fazendo. Que isso é muito mais poderoso. Na hora que você falar e compartilhar o que você está fazendo, o que você está estudando, o que você está colocando, as pessoas vão começar a te seguir, vão se interessar pela tua jornada, vão se interessar por aquilo que você está fazendo, querendo ver onde você está chegando. Umas torcendo a favor, outras duvidando. E às vezes é isso que gera engajamento, né? A pessoa que está duvidando. Né? Então, é interessante esse ponto de vista dele também para quem está começando na jornada. O que você acha, Brunão? E eu gosto disso quando ele fala que você não precisa falar o que a pessoa deve fazer, mas sim falar o que ela está fazendo, porque tira o peso das costas da pessoa, né? Porque normalmente a galera acha que para você começar a produzir conteúdo, você já precisa ser uma autoridade, algo validado. E na verdade não é isso, né? Você só precisa, de fato, documentar aquilo que você está fazendo, a tua jornada. E eu quero puxar uma coisa que você falou, Lucas, que é a questão do Alex Hormozi, que ele fala, como eu documento, como eu gero conteúdo, eu olho para minha agenda. É mais um exercício de memória do que, às vezes, estar com o videomaker do lado, enfim. E é justamente esse conceito que a gente vem trazendo, né, essa mistura dos dois, que não criar para você documentar e não criar, é justamente isso. Porque você não precisa, de fato, estar com o videomaker do lado, mas sim você começar a perceber os momentos em que você está gerando valor o tempo todo. Né? E como a gente está falando para empresários, o empresário hoje, ele gera valor a todo momento.
quando ele tá falando com o time, quando ele tá vendendo, quando ele tá falando sobre o produto. A grande questão é que esse momento ele não é documentado, e não necessariamente documentado com vídeo. Ele esquece, ele simplesmente esquece desse momento. Então é algo que a gente fala que você precisa documentar, mas sim fazer um download mental daquilo que aconteceu na sua semana, ou daquilo que aconteceu na reunião. Então é esse viés que a gente vem trazendo para o não criar e sim documentar, né? O documentar não é filmar. Exatamente. Né, tudo, mas é também, mas não é só isso. Isso, pode ser também, né? Mas eu acho que o mais importante, e falando aqui do nosso método, do método da ambidestria, é que a gente consiga, é que o empresário ele consiga capturar, que a gente consiga capturar ao longo do nosso dia momentos, enxergar momentos que podem virar conteúdo, né? Que podem reforçar nossa autoridade, que podem vir estrategicamente para o digital compor o nosso branding e fazer vendas, né? Então, eu acho que o princípio de tudo, né? Do Não Crie Documente é isso, a gente está no dia a dia, está aqui olhando, falando. Quantas vezes, né, na mentoria, às vezes o pessoal fala assim, puta, eu fui lá no evento, acabei não pegando nada. Você perde as oportunidades. E o nosso dia a dia, né, Lucas, ele é cheio de oportunidades de gerar conteúdo, certo? Cara, eu tenho certeza até pra gente estar no home office. Não, para nós... Daqui a pouco eu vou falar de AI, como isso vai impactar, né, cara? Mas o que mudou a minha cabeça, galera, para olhar para esse processo de documentação num nível absurdo? E olha que louco, né? Eu tenho certeza que todo empresário que está assistindo a gente, algum dia fez uma reunião que saiu dali e falou, cara, eu dei show nessa reunião. Essa reunião eu brilhei, peguei um cliente que tinha uma dúvida e consegui, cara, usar os meus melhores argumentos, tirei um coelho da cartola e consegui fechar aquela venda, ou consegui resolver aquele impasse, aquele pepino, aquele abacaxi que estava na mão dele naquela questão. Só que olha que doido, né? Ele poderia, sim, ter documentado isso com um viés de marketing, né? Agora, olhando para dois engenheiros, qual que é a conversa aqui? Meu irmão, o lance de documentar, eu vejo hoje que é tão poderoso, ao ponto de olhar para a minha próxima reunião e falar, cara, como que eu replico o show que eu dei nessa reunião de agora para a minha próxima reunião? Como que eu replico isso para o meu time? Né? Perfeito. Então, eu gosto de trazer esse contexto e tirar da parte de marketing, que por mais que a gente venda isso, né? Para que o empresário entenda que o documentar, registrando e fazendo o download mental das coisas que deram certo, das coisas que deram errado, também vão impactar outras áreas da empresa. Perfeito, acho que talvez um contexto até muito mais profundo do que simplesmente falar, vou documentar um Reels para postar no meu Instagram para ter like. Beleza, poderoso pra caramba. Mas se ele documenta a reunião que ele deu show e a próxima reunião que ele entrar, ele tá mais perto de repetir o show que ele deu na reunião anterior, cara, esse é um ganho que não tem precedente. E você traz um ponto que eu acho muito maneiro, cara, que é um ganho enorme para quem está comprado na estratégia da ambidestria e do Não Crie Documente, que é isso, cara. Você pega um insight e você falou, porra, isso é legal, essa objeção é maneira. Que é, quando a gente está em vendas, que é a gente criar o manual, né? O playbook de vendas. Não é? Eu não tenho como vendedor, como líder da área comercial, por exemplo, criar o meu playbook de CS, de suporte, eu não tenho o que fazer. Só que é um saco, quem que faz? Né? É um saco. Ninguém faz essa merda, cara. Se tiver, é um saco. Olha só que maneiro, cara. Eu pego aquele insight, igual o Lucas falou, né? Eu tenho ali enfim, aquela objeção que eu contornei e eu tô comprado, eu quero trazer isso para o digital. Eu quero dar escala para essa objeção, porque mais pessoas têm. Mais pessoas estão pensando aquilo que aquele cliente externalizou para mim. Então, eu sento por um momento e reflito sobre aquilo. Total. Organizo a minha ideia num carrossel, por exemplo. Organizo a minha ideia respondendo uma caixinha de perguntas. Né? Igual, por exemplo, ontem o rapaz falou para mim, vocês não terceirizam o serviço? E, cara, eu dei uma resposta que eu achei que ficou maneira. Eu fui lá no Fireflies, peguei aquela resposta e agora eu estou transformando ela num carrossel. Plantei ela na minha caixinha de perguntas, né? Então vou responder rapidamente na caixinha de perguntas, vai virar um criativo e vai virar um carrossel. Só que nesse processo eu aprendo muito, cara, porque eu organizo aquela ideia que eu tinha. E eu passo a usar aquilo no meu processo de vendas, entendeu? Então eu estou preparado, eu me treinei. Eu me treinei para vendas, né? Então, porque eu precisei organizar
o meu raciocínio, colocar aquela ideia num ponto certo. E na hora que pintar aquela objeção, na hora que alguém falar isso, eu tô afiado. Então eu vejo que a produção de conteúdo, o Não Crie Documente, na prática, ele me deixa afiado para vendas, ele me deixa afiado numa mentoria, porque em alguns momentos de conteúdo eu tenho que dar uma estudada para colocar alguma coisa. Então isso eu acho muito maneiro. É um ganho, né? Um efeito colateral que às vezes não está mapeado. Matheus, eu quero puxar aqui um gancho que você falou, que é a palavra-chave é a questão da escala. Sim, porque total. se a gente a gente documenta, passa para o time, mas a partir do momento que a gente, de fato, vamos pegar esse exemplo que você trouxe, quebrou a objeção e você quer levar isso para frente, você documenta e disso você gera um conteúdo. Qual que é a grande função do empresário hoje? É gerar confiança em escala. Essa forma que você quebrou a objeção, produzir um conteúdo depois, você está conseguindo aumentar a sua comunicação. E por que isso gera confiança para as outras pessoas? Até para o teu time. O teu time de vendas que está vendo aquele conteúdo, ele fica mais treinado. E aí a pessoa, né, o cliente, para servir como colateral de vendas aquele conteúdo, porque muita gente acha que produzir conteúdo é você vai vender, fiz um Reels, fiz um carrossel, o cliente veio daquele conteúdo. E não é isso, acontece, né? Às vezes acontece. Acontece bastante, mas o que a gente bastante fala é que esse conteúdo ele tem um papel importante na jornada de conversão. Então, esse conteúdo que você gerou através de uma reunião que você documentou, ele vai servir como um colateral de vendas para os outros canais que você está gerando oportunidade de lead, né? Oportunidade de venda. Então, essa é a grande questão da escala e você conseguir gerar confiança em escala, né? Essa produção de conteúdo. Agora, o nosso negócio aqui, o título está claro aqui no YouTube, no Spotify, é na prática. Lucas, vamos falar de processo aqui, para o empresário que está assistindo a gente aqui e falar assim, puta, eu achei maneiro essa ideia, não quero criar conteúdo, eu não quero sentar na frente do computador e ter que ficar pensando. E tirar do além o conteúdo. Não, a primeira coisa que eu preciso fazer é alocar 1 hora na minha agenda para produzir conteúdo. Aí o cara aloca, de fato, 1 hora na agenda dele. Aí ele senta o computador, uma tela em branco e fala, agora eu vou produzir um conteúdo. 1 hora depois, o que ele tem? Nada. Burnout. Não tem. Sabe que ele tem? Ele tem estresse. Não tem conteúdo, porque ele não tem base, ele não pensou, ele não fez a primeira parte do processo. Qual que é a primeira parte do processo para o cara que quer começar a botar na prática um método de mestria, Não Crie Documente? Matheus, eu vou mudar o nosso ponto de vista aqui, né? Muda. Porque a etapa 1 é a gente coletar insights, certo? Perfeito. Só que, cara, a primeira... estava na minha cabeça aqui. Mas assim, acho que a primeira coisa que o cara tem que ter é a agenda cheia, irmão. Show de bola. A primeira coisa que o cara tem que Quanto fazer... mais a Aí agenda é bom que cheia, você bota mais isso, fonte, já me né? quebra uma objeção muito boa aqui da nossa audiência, entendeu? Cara, você quer documentar... Olha que doido, eu tava assistindo um episódio do Flow que eles chamaram o Neto e o Lucas do Veleiro Catuche. Quem quiser acompanhar... Nunca ouvi falar. Cara, eles saíram em 2018 num veleiro e estão dando a volta ao mundo. Ideia boa, né? E tá planejado há 7 anos. Então vamos Tem nada pra terminar. fazer, eu vou fazer. 7 terminar anos, isso. você e um brother junto num veleiro. O irmão dele. E aí, cara, por que eu falei isso? Pior né? ainda. Por que eu tô trazendo eles? Porque ele falou, tem dia que não tem vento, a gente não tá velejando, não tem nada pra fazer, a gente não consegue produzir conteúdo, então eu preciso estar com o barco andando. Acontece problemas na minha vida. Então tem dia que eu tenho eu vou usar. que inventar coisa pra fazer no barco pra documentar. Por que eu tô falando isso? Porque o passo 0 de todo mundo que quer aplicar o Não Crie Documente cara, vai trabalhar, irmão. Vai colocar coisa na tua agenda, vai atender cliente, vai estudar, vai fazer alguma coisa, não fica sentado no sofá. Dito isso, qualquer momento que você saia para escutar um podcast, ir na academia, cara, fazer qualquer coisa, se você tiver com o radar minimamente ligado, você vai coletar os insights ambidestros a todo e qualquer momento. Tem hora que você vai ter que tentar falar, porra, mano, 1 hora de academia, no meu bloco de notas, tem dia que eu olho 1 hora de academia escutando um podcast, quando eu tô afim de fazer um exercício mental um pouco maior na academia também, falou, cara, eu saí com 10 insights aqui, meu irmão. Se eu discorrer sobre esses 10 insights, a hora que eu chegar em casa, eu tenho 10 conteúdos documentados que eu fui anotando no bloco de notas, escutando um podcast enquanto eu treino, enquanto uma série, no intervalo de uma série ou outra. Você, cara, anotou ali, você produziu o conteúdo e nem percebeu. E entendeu? é legal, né, Lucas, você falar isso, porque você acabou de dizer, eu anotei no bloco de notas, ou seja, você documentou, você registrou o insight. Essa é a grande questão, né? Então, esse é um jeito de fazer, né, Matheus? Mas a primeira coisa é estar ligado para coletar insights. E a coleta desses insights pode ser, galera,
Pode ser no teu bloco de notas do teu celular, pode ser numa caderneta, meu. Você usa uma caderneta, um Moleskine mais chique, sei lá, qualquer coisa. Você tem um lugarzinho onde vai ser a tua caixa de entrada de ideias para você anotar isso. E agora eu tenho usado, já dando um spoiler, né? Isso aqui Opa, isso aí é novo. que é um aplicativo. Não ganho nada ainda desse aplicativo. Não tem link de afiliado. Não tem link de Não tem afiliado. linkzinho. Ainda. Mas, galera, é um aplicativo chamado My Mind, que é o Minha Mente em inglês. E aí eu conectei ele no meu celular, deixei ele na extensão do meu navegador no Safari, né? O Matheus vai me julgar aqui, mas uso o Safari. Meu irmão, Safari. Então, cara, eu tô sempre a um clique de registrar insights que eu consumo em notícias que eu vejo online, em conteúdos que eu vejo no Instagram, em conteúdos que eu vejo no TikTok, em conteúdos que eu vejo no YouTube. Ele vai tudo para dentro desse aplicativo. Com isso unificado, meu irmão, aquele momento que eu vou dar uma olhada no My Mind, falo, caraca, irmão, vou falar disso aqui agora porque tá quente na minha cabeça. E aí, a partir dos insights ambidestros, a gente tem mais alguns passos, né, Brunão? É isso aí. E é importante falar porque, vamos lá, você acha que você vai lembrar dos insights. Isso é o que a galera normalmente entende, cara, esse não processo. lembro. É legal, porque a gente explica, a pessoa, não, entendi, meu, faz total sentido. Quanto mais lotada a minha agenda, mais fonte de conteúdo, é isso aí. Só que aí passa o dia, passa uma semana, o cara não tem insight nenhum, porque ele achou que ele ia lembrar. O cara não lembra nem que comeu no não, almoço, exatamente, irmão. Cara, às vezes eu perco um insight em 5 minutos. É isso. Em 10 minutos. Isso, Entre eu isso. estar tomando um copo d'água, sentar na cadeira e falar, puta merda, Eu posso cara, falar, o às que é vezes que eu ia perde fazer? insight. Ia ser tão maneiro, ia sempre assim, nossa, ia aquele... Ou posso te falar, às vezes perde insight, porque você pensou você documentou, teve um insight, só que você não colocou um contexto para aquilo. Você documentou, só que o que isso, acontece? Aí eu você queria vai dizer ver, que essa você fala, beleza, ideia aqui. acabou de acontecer um insight, agora de manhã, acabei de fazer uma reunião. Vou ter uma outra call, depois da call vou tentar aqui gerar produzir o conteúdo a partir desse insight. Você não anotou o contexto, você pega o insight e você também não entende. Então, a questão de documentar não é só documentar o insight, mas sim o máximo de contexto possível. Trazer um mínimo de contexto. Que às vezes a gente coloca, pô, a ideia disso aqui, você Coloca bota uma a headline. frase-chave É, e você você coloca bota assim, só a headline, pô, fala, pô, eu escrevo que assim, isso? pô, a minha ideia com isso aqui é trazer esse contexto, esse negócio aqui. Porque aí depois eu lembro, tá, porra, beleza. Isso Né? aí. E às vezes, né, cara, a gente lendo um livro, né, esses dias, tava domingão lendo um livro, meia horinha ali, o My Mind lá, cara, ficou com 9 insights. Né? Então, assim, cara, eu já estava lendo de toda forma, entendeu? Só que eu estou registrando. E, querendo ou não, cara, é uma forma de até ampliar o estudo, né? Porque eu estou fazendo uma anotação, né? Depois eu vou ter que pegar aquele conteúdo, digerir aquele conteúdo e trazer aquilo para um contexto de social media. Então, querendo ou não, a gente está estudando e está reforçando essa primeira parte. E aí até, cara, eu gosto de falar isso, né? Porque tem gente que vai falar, pô, irmão, mas você nunca vai desligar o teu cérebro? Cara, não, né? O empresário hoje, cara, a gente está estudando a todo momento, a gente está... E se a gente não consumir conteúdo, como que a gente vai estar antenado para entrar numa... Vamos lá, não tem o Instagram, não existe Instagram, não existe nenhuma plataforma de mídia social. Vamos lá. Perfeito. Agora... Cara, se eu entrar no próximo café com o meu cliente, eu não tiver conteúdo, não tiver... Você tá estudando? Eu não tenho tá fazendo cultura, o quê, irmão. né, cara? Se eu não tiver cultura para conversar com o cliente, o que eu tô fazendo naquela mesa, entendeu? Então, acho que só trazendo esse ponto, que eu sei que tem muita gente que vai falar, pô, meu irmão, mas eu vou ficar pensando nessa parada a vida inteira. Eu falei, meu irmão, vai. Né? Se você não gostar de estudar, se você não gostar de se atualizar, principalmente nessa velocidade que o mundo tá mudando, a cada 6 meses uma IA nova aparecendo e tal, se a gente não fizer uma parada diferente... Cara, eu acho que o empresário está com a mentalidade E a errada. grande questão, eu pro acredito business. também, né, Lucas, é o lance do treino. Você nunca vai desligar sua mente. Você, como empresário, tenho certeza que chega domingo, a sua cabeça 24 tá a mil, horas, 24 né? horas. 24 A questão é por como 7. você vai canalizar essa energia para algo que de Isso. fato seja produtivo, entendeu? Porque Isso. sua mente nunca vai desligar. Então o lance é você ter esse olhar técnico ali para captar os insights e documentar. E é por isso que pra gente é ambidestria, né, cara? É Perfeito. você ter essa naturalidade de você não estar fazendo um esforço hercúleo para que aquilo aconteça, né? Você está fazendo, é uma parada que você traz para o teu dia a dia. Então, pô, eu tô fazendo isso aqui, eu cheguei num lugar diferente, num negócio... Cara, eu preciso registrar isso aqui, eu preciso documentar esse momento. E posso te falar, cara, é um negócio muito maneiro também na hora que você olha... faz isso por um aninho, entendeu? Volta lá
para um ano atrás e dá uma olhada nas coisas que olha você a gente produziu, mesmo um ano Matheus, atrás, né, deixa, cara? deixa Que eu... diferença que daí tá. É super legal, cara. Eu gosto muito de falar dessa linha do não crie documente, porque isso fundamenta muito a Big Idea de tudo que a gente tem feito Sim. como negócio como um todo, Sim. né? O próprio episódio, o próprio podcast que chama Fluência Digital, ele vem com qual viés, né? Fala, pô, irmão, se você está aprendendo um novo idioma, é óbvio que no começo você vai gastar um processamento mental absurdo, para né? saber, Difícil. falar, cara, como que eu falo quero água em inglês? Você O fica cara traduzindo na tá ali, cabeça. pra daí- traduzindo. Aí o cara estudou inglês pra caramba, ele gastou uma massa cinzenta absurda para ficar o quê? Fluente em inglês. Agora, quando a gente fala do fluência digital, é justamente isso. É a mesma coisa, né? cara, é isso É a mesmo. hora que o cara fala, peraí, eu quero trazer um conteúdo que aconteceu pra cacete esse nome, agora. Pô, foi bom, hein? É meu? bom, cara, é bom. Foi o chat que Sem trouxe? viés, sem viés, mas tipo, Mas a ideia é justamente essa. Putz, meu, acabou de acontecer uma parada aqui super relevante no meu contexto. Eu quero trazer para a rede social. Quanto mais fluente em digital, menos processamento mental de energia, menos gente ele vai precisar para trazer isso, até com a ascensão das IAs. A gente vai falar disso também claro. É o próximo ao longo passo, inclusive. do próximo passo. Mas era só para trazer esse lado da galera. Falou, pô, meu, vou ter processamento mental? Vai, mas cada dia mais você vai gastar menos energia para fazer o que a gente tem feito. A gente veio falando no carro, né? Pô, fazer um tela verde no Instagram, a primeira vez o cara vai demorar meia hora. Vai. Na hora que o cara estiver fluente no digital, ele vai postar um conteúdo que tem uma chance absurda de viralizar Sim. em 2 minutos, irmão. Sim. Então, esse é o jogo, né, Bruno? é isso aí. Fez os insights, o cara registrou lá, colocou lá no MyMind. Equipe, depois deixa o link aqui na descrição do vídeo para a galera acessar o MyMind. Registrou lá, ou no bloco de notas, onde o cara quiser. Qual que é o próximo passo, cara? Como é que o empresário, quem está assistindo aqui no nosso episódio, ele vai conseguir pegar esse insight que ele colocou e transformar de uma forma rápida isso em conteúdo rápido e prático? É passando para uma agência, é passando para um copywriter? Como é que você Cara, faz? é legal você falar isso porque é o seguinte, ser fluente em digital, né, Lucas, não é somente dominar as redes sociais. O Não é empresário só saber fazer um stories. Não é só saber fazer o stories, Não é, saber só, fazer não é conteúdo. só ser um blogueirinho, Bruno? É você também dominar um segundo pilar que a gente fala, que é a inteligência artificial. Hoje, um empresário que não está utilizando isso, ele está ficando muito para trás. Porque, cara, com a IA você fica praticamente um super empreendedor, por assim dizer. Você tem habilidades, você tem ganha produtividade de forma que a gente nunca conheceu da humanidade. Né? Eu acredito que esse impacto da IA pro empresário seja mais relevante do que a própria internet. Porque hoje, como que você vai falar que você vai empreender sem usar a internet? Tem como você fazer isso? Não tem. Não tem. Então, Vender coco na praia também não precisa, cara. Eu vou te falar que até com ele no Olha, eu social vou te mediazinha falar. vai dar uma potencializada. eu acho que ele vai ter que usar um Canva ali para fazer uma logo, alguma coisa. Mas partindo agora da pergunta do Matheus, qual que é o próximo passo? O próximo passo é, de fato, a gente conseguir usar a inteligência artificial nesse processo. Né? E para isso, é só clicar no link abaixo e entrar para a mentoria Mestria. Não, brincadeira, vamos lá. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente, né, para os mentorados, nossos clientes que estão na mentoria Mestria, nós temos um assistente de IA específico para a produção de conteúdo do nosso método, né? Mas já envezando aqui para você que está assistindo, você pega esse insight e converse de fato com a IA, né? Hoje tem diversas ferramentas, mas a principal ali é o ChatGPT, tem o Claude agora, que ele é muito bom. Cláudio ou Claude? Eu falo Claude. Claudião, meu irmão. É o Cláudio. É o Cláudio, é a IA do Cláudio. O Cláudia, né? Você pega aquele contexto, né, que você anotou o insight, igual a gente falou, você anotou o teu insight de conteúdo, deu o máximo de contexto para aquilo e, converse ali com a IA de maneira simples. Imagina que é um assistente, como de fato é, Tá. e fala qual é o objetivo daquele conteúdo que você quer fazer, qual é o formato, quais são os tópicos que precisa transmitir naquele conteúdo, né? Porque todo conteúdo precisa gerar um valor para a audiência, para o público que você está fazendo. E aí esse próximo passo é, de fato, usar a inteligência artificial para você ganhar escala e produtividade na produção de conteúdo, para não ter que ficar pensando em técnicas de copy, ter que ficar Perfeito. pensando na headline. Então, Perfeito. esse é o próximo E passo. aí, cara, é muito legal porque você, uma vez que tem os insights registrados, na hora que você senta para fazer esse trabalho, que você de fato alocou na tua agenda ali 1 hora para, por exemplo, produzir um conteúdo, cara, você vai de fato produzir não mas até mais de um conteúdo, porque você tem um insight, você joga
no ChatGPT, joga no cloud, joga em outro lugar lá e você consegue sair daquilo. Mas se você não tem um insight, você não tem um insumo, você não tem o começo. Então, a parte do desenvolvimento hoje com inteligência artificial, ela é muito legal, ela é muito prática. Inclusive, a gente vai ficando cada vez melhor. Isso tudo é muito novo, né? Você tem um assistente que ele conhece absolutamente tudo, né? Então, ontem eu estava escrevendo um conteúdo que... Usou aquela técnica lá de pedir para usar a memória? Hã? Usou aquela técnica de pedir para ele usar a memória? Usei, a técnica de usar a memória é bom, mas é legal que você fala assim, cara, traz alguma referência bibliográfica sobre esse tema, porque às vezes eu não lembro, entendeu? Eu vejo, pô, tu tava falando sobre inovação, e eu sei uma parada sobre inovação incremental e tudo, só que eu não lembro onde que eu li aquilo, quem que é a pessoa, não tem esse tipo de memória fotográfica que o Brunão tem, por exemplo, para lembrar esse tipo de coisa. Então, na hora que você fala assim, cara, traz esse contexto. Ele traz, pô, Christian Andersen, não sei o que lá, fala sobre inovação. Puta, beleza, era isso, entendeu? E querendo até dar uma estudada. Então, você tem um acesso a um assistente... Cara, jamais visto na história da humanidade. Para você contextualizar aquilo num texto de 300 palavras. E é muito prático, é muito louco, entendeu? E a parada que eu vejo, né, meu, é que quando a gente fala de usar o ChatGPT... Uma das ferramentas, né, mas a que está mais em alta, é que o cara simplesmente ele entra ali e ele pede, cria um conteúdo sobre, sei lá, marketing digital. Sim. Aí começa a aparecer aquelas coisas, putz, essa é a chave para o sucesso. Você bate o olho e fala que o conteúdo... Entre nessa aventura deslumbrante. Mágica. E aí você fala, cara, por que eu estou falando isso? Né? Porque quando você traz o teu contexto e você conversa com a IA, sim. E aí assim... dá para ser feito pelo próprio chat, eu acho que a pessoa vai gastar uma energia absurda, mas a experiência que eu tenho passado na produção de conteúdo usando o nosso agente, exatamente, tá sendo assim uma parada surreal. Por quê? Porque ele tá treinado, né? Eu não preciso... todo o nosso método tá ali no banco de ensinar conhecimento dele. Eu não preciso fazer nada, eu só preciso chegar com ele e falar, cara, meu aconteceu tal coisa na reunião com o meu cliente hoje. Aí ele vai perguntar o quê? Tá, mas... Qual foi a dor, a oportunidade que você identificou nisso aí? Isso, qual que é a solução e tal. Então, perfeito. Cara, essa é uma parada que ele traz estruturado com base em todo o conhecimento de conteúdos pagos, formações de marketing digital, mas também, cara, tudo que a gente vem construindo, né, desde a época da Creator Economy, de tudo que a gente vem fazendo no mundo da inovação também, nós treinamos esse agente. Eu só queria deixar... Cara, registrado aqui que muda muito a experiência na hora de fazer um Reels bem estruturado, na hora de fazer um carrossel bem pensado. Sim. Como que o chat tem ajudado a gente a desdobrar esses conteúdos. E nessas horas eu consigo enxergar qual que vai ser o nosso papel como humanos nesses processos. Perfeito. Né? Porque, cara... essa parte operacional ela já está resolvida, né? A parte operacional de você escrever, de você colocar o que é difícil e que, não vou falar nunca, mas vai ser mais difícil para a máquina, né? Trazer esses contextos e as ideias. Então, beleza, eu vejo isso aqui, eu acho isso maneiro, aconteceu isso tal coisa, só que, cara, eu achei isso aqui relacionado com uma história, assim, com uma filosofia, com um filme, com não sei o quê, e eu peço para ele pegar aquele contexto. Aí ele sabe qual filme que é, o contexto que é, ele sabe isso e ele consegue juntar e me ajudar. Agora, eu precisei alimentar isso. Então, o nosso papel como humano é muito mais agora, né, da gente estudar, ter referência. Porra, tu vai num museu, você viaja, você estuda, você lê uma obra de ficção, você lê uma obra de filosofia, você... Sabe, isso pra gente que é empresário, que você tá no negócio, faz parte do nosso escopo agora como pessoas, para que a gente consiga entregar isso de uma forma que funcione, porque a máquina não vai fazer tudo sozinha. Né? E aí o ponto que eu gosto de trazer, cara, é que o conteúdo que você aprendeu na tua faculdade, o que você aprende lendo um livro, é a parada mais comoditizada que existe hoje. Sim. Né? Porque... já não valia grandes coisas, agora vale menos. Já não valia grandes coisas, hoje vale menos, porque a IA responde mais rápido. Porque o conteúdo em si é commodity, né, cara? Sim, o conteúdo sempre foi. Agora, os pontos que a gente vem até falando aqui sobre... tendências de conteúdo para 2025 e o próprio conteúdo documental, dessa ideia do conteúdo da ideia do não crie documente, primeiro trazer
realidade para o que a gente faz, assim, é Sim. conteúdo real life, porque aquele conceito fora de uma aplicação é só um conceito que, Isso. putz, meu, tá bom. Sem contexto nenhum. Agora, não- quem que é não o tem interlocutor que vai fazer isso? Qual que é o né? teu ponto de vista? E aí vem o segundo pilar, que é, cara, real life mais ponto de vista. Então, beleza, aconteceu uma parada. Tá acontecendo um negócio aqui, tem 5 pessoas nessa sala. Sim. São 5 pontos de vista diferentes que podem falar sobre, sei lá, alguma temática que a gente levantar aqui agora. Então, beleza. Podemos falar do bastidor, trazendo ponto de vista com base nas crenças, com base nos filtros que a pessoa vê o mundo. E a terceira parada que tem transformado o Não Crie Documente, que é, cara, qual que foi o teu aprendizado em cima daquela situação, né? Isso a IA nunca vai fazer. A IA não vai fazer bastidor, Sim. não vai dar ponto de vista Sim. humano, né? Com uma empatia absurda. E o lance do aprendizado de fato, porque Sim. o adulto ele aprende mais com os erros e acertos dos outros do que lendo um livro, por E esse exemplo. tipo de Então coisa essa é é uma legal parada absurda. trazer, porque ela não vai replicar, porque você é único, só você teve sua trajetória, só você teve as experiências pessoais de como o mundo externo te impacta. Isso aí ela não vai conseguir replicar. Total. Então, novamente, é mais um indicativo da importância de você documentar isso, porque Perfeito. vai ser único, a tua perspectiva, a tua vivência é única, a tua visão é única, e aí, de fato, no mundo onde todo mundo vai ter acesso à IA, que está cada vez mais barateando, né? Natural da tecnologia, todo mundo vai ter o mesmo acesso. O que vai diferenciar? É justamente isso, é a tua perspectiva, as tuas crenças, é a construção de todo o branding que a gente vem falando, né? E a MD3 é isso, né? Você conseguir pegar e dar teu toque, dar da tua Exato. percepção para não ficar um commodity, porque a internet ela vai ser inundada, as redes sociais, a internet vai ser inundada de vai. conteúdos gerados por IA. Agora, a única forma da gente ter diferenciação, da gente conseguir, enfim, buscar o nosso espaço nisso tudo é a gente trazer esse contexto, trazer Total. isso tudo. Galera, caminhando aqui para nossa reta final, então nós falamos aqui de não criar documente na prática, explicamos o que é de fato documentar uma jornada, mostramos os primeiros passos ali, que é onde a gente captura os insights, onde a gente usa a inteligência artificial para desenvolver, mas eu acho que está faltando uma parte que muita gente pensa e que a gente pensa também que é importante, de não crie documente na prática, que é a gente registrar de fato real time o que está acontecendo nos stories, por exemplo, da gente colocar, porque faz parte também dessa documentação e eu acho que ainda agrega bastante para o posicionamento. Nos stories, cara, ali para quem está no dia a dia, como que a gente pode usar essa ferramenta do não crie, documente na prática para mostrar o dia a dia, para mostrar o nosso dia a dia? Cara, eu venho falando sempre que os stories ela é a máquina mais escalável de construção de relacionamento, né? É você colocar a pessoa dentro da tua casa, né? Quando você pega, por exemplo, o Nelson Williams, que filma a casa dele As com a criançada lá, meu irmão, você tá dentro da casa do cara, meu irmão. Então, o que eu gosto dos stories é que uma vez que você entende que isso é uma máquina de construção de relacionamento e quando você mostra os teus bastidores, a pessoa se sente íntima de você, a gente está num processo escalável de construção de confiança. A gente só confia naquilo que a gente conhece, né? Então, quando a gente abre essa brecha da nossa porta, e detalhe, né? É uma brecha. A gente está mostrando o que a gente quer, né? Então, quando a gente atua de forma intencional, mapeando alguns rituais, né? Tem ritual que pode ocupar um espaço na mente dos nossos clientes. Você vem falando do inegociáveis primeiro. Sim. Pô, quando tem clientes que me repostam, você fala, cara, esse cara fez essa parada e ele tá pensando em mim. Ele podia estar pensando em 7 bilhões de pessoas no mundo e o cara pensou em Você mim, está irmão. impactando nele offline. Tô impactando, cara, a cultura do cara, irmão. Sim. O cara tem na academia postando essa parada por conta de uma coisa intencional que eu tenho feito nos meus stories. Então, e isso é uma construção de relacionamento muito forte, né? Construção de branding, né? De branding, né? Mas principalmente na construção de relacionamento, ao ponto que, porra, o César Duro, por exemplo, que é um cliente nosso, mora em Floripa. Hoje de manhã ele postou o Inegociáveis primeiro. Pode crer. E é muito louco, porque assim, a gente viu ele uma vez na vida offline. Só que se eu encontrar ele amanhã, eu tenho assunto pra gente tomar 5 garrafas de E vinho. é legal, né, Sim. Lucas, que gera essa sensação de proximidade mesmo, Perfeito. né? Como se fosse um amigo nosso, que tá todo E dia. aí, assim, óbvio, a gente tá aqui, todo mundo tá aqui para vender, galera. Tá todo mundo É isso, produzindo conteúdo, documentando para vender, para crescer a empresa, para valorizar a companhia, mas essa valorização ela
ela começa na construção de confiança, na construção de relacionamento. Então, para mim, o lance de documentar onde você está e você trazer essa mínima exposição é quase que você colocar uma pessoa a mais na sala, e essa uma pessoa a mais na sala são as pessoas que te acompanham na rede social, e aí a partir disso tudo que a gente construir de valor é consequência desse relacionamento. Eu acho essa parte dos stories, eu trouxe porque eu acho os stories uma ferramenta importante para que a gente traga a ambidestria para o nosso dia a dia, porque querendo ou não, como o stories é um negócio feito para ser mais na hora, e a né? menor barreira que que tá existe acontecendo, hoje, uma né? barreira muito baixa, que é só você clicar no botão que tira você o peso faz. da pessoa, porque some em 24 horas, né? Some em 24 horas, ele é rápido, então você consegue documentar aquilo ali que você está fazendo de uma forma prática, sem um peso muito grande, sem muita edição, sem você ter que pensar muito. Então você coloca e, cara, ali você tem algumas ferramentas também que você vai escrever, você vai colocar, você tem que pensar. Então, o Stories ele te ajuda de uma forma prática no dia a dia a você se tornar mais ambidestro, a você entender mais como é que funciona o conteúdo. E eu acho, igual o Lucas falou, uma puta ferramenta para você reforçar suas crenças, seus valores, seu branding, seu posicionamento, né? Porque você reforça aquilo ali todo dia, exatamente os pontos que você quer trazer, sabe? Os pontos que vão te ajudar a vender mais, os pontos que vão te ajudar a fechar com um parceiro. E uma coisa que é legal trazer, que eu acho interessante que agrega, é um tema, inclusive, que vai ser de um podcast nosso, mas, poxa, Lucas e Matheus, eu sou um cara muito introvertido, até consigo gravar um Reels, mas não consigo manter a constância nos stories. Meu, o stories... O Bruno já tá fazendo o seeding pro próximo episódio. episódio Caraca, que a cara. gente vai Porra, gravar Bruno, isso foi hoje. sagaz, hein, mano? E que é uma coisa que é interessante, que você não precisa só mostrar as coisas da sua vida. É interessante que você faça isso porque é a forma com que as pessoas têm de conhecer e de te acompanhar, gerar relacionamento de maneira intencional daquilo que você quer mostrar. Mas hoje o Stories é uma grande ferramenta de validação de autoridade, fora os conteúdos que ficam no feed. Porque quando você responde uma caixinha de pergunta de algum cliente seu de forma escrita, ali você já está gerando autoridade e relacionamento. Sim. Então, não necessariamente só precisa mostrar coisas da sua vida nos stories, mas sim mostrar, de fato, conteúdos também. Movimento direct, né, cara? Para quem está vendendo, bicho, para quem é vendedor, para um empresário que está aqui. Pô, se tu é empresário e não está vendendo, tua missão não é essa, beleza. Agora, bicho, se você é um empresário e você tem a missão de vender, você está movimentando o seu direct. Você está ali no Instagram, nos stories. As pessoas estão reagindo, estão abrindo conversa. Meu irmão, para quem vende é isso que você precisa, né? Abrir conversa e ter gente chamando, conversando. Louco, se você já é um empresário que já está nessa jornada, já tem uma certa audiência, você consegue sentir ali, de fato, o feedback das pessoas, dos seus clientes em tempo real. Às vezes as pessoas nem vão te mandar no direct, nem nos comentários, mas se você abre uma caixinha de pergunta, fala sobre algum tema, as pessoas vão se sentir mais abertas a conversarem com você. É mais fácil. E aí, assim, galera, quem tá assistindo a gente hoje é uma quinta-feira, 10h58 da manhã, tá? É isso. A gente tava na mentoria, não vou falar o nome do nosso mentorado, mas às 9 da manhã, um mentorado nosso falou que fechou um contrato de R$360 mil no ano. No ano. Por conta que ele postou um story de um projeto que ele estava entregando. Detalhe, essa pessoa que comprou era um dos melhores amigos dele, que não tinha ideia do que a empresa dele fazia. Até tinha uma noção, mas não sabia não que tinha era associado uma coisa específico, com a outra. Né? Então, o simples fato do nosso mentorado ter documentado com um story ter feito R$360 mil por conta desse contrato fechado, cara, já valida todo o trabalho que o empresário precisa fazer na rede social. Então é isso, né? Documentar. É isso. Para quem igual eu falei, para quem é empresário, está vendendo, tem a missão de vender, carrega uma meta, bicho, você tem que estar ali presente, abrindo conversa, trocando ideia, engajando com o público, mostrando o que você está fazendo. Aproveita, por quantos empresários aqui que estão assistindo a gente, ouvindo a gente, tem uma puta empresa, não tem um espaço legal, estão fazendo coisas legais, tem time massa, Matheus, sabe? Cliente maneiro, e a gente não vê nada. Até para a gente ir para a reta final, uma coisa que a gente não podia deixar de falar, que eu sei que é uma das objeções maiores que existem dos empresários que querem se posicionar na rede social, é que o empresário tem medo de ser visto como um guru. Né? Eu até postei no meu perfil falando sobre isso, mas qual que é o lance do guru? Né? É o cara que está lá dando dica, é o cara que está lá motivando, é o cara que está lá mais um guruzão da internet. Né?
Só que é aquilo que o Bruno trouxe, né, meu? Quando o empresário ele para de olhar com essa mentalidade, ele começa a documentar e mostrar mais sobre o que ele está fazendo e não fica só olhando para as pessoas falando o que as pessoas deveriam fazer, essa objeção do cara ser visto como um guru, ela cai por terra no mesmo instante, né? Porque as pessoas começam a ver um cara que está empreendendo, que está com a pele no jogo, está comprometido com a empresa e de quebra tá ajudando e inspirando outras pessoas com a mão suja de graxa e não só isso, dando dica vazia. Então acho que era uma coisa que não podia deixar de falar isso aí. no nosso episódio do Não Crie Documente. Não crie documente na prática. Brunão, passamos por tudo, Passamos por tudo, cara. basicamente. Basicamente Fora o que a isso gente aí. esqueceu aqui. É isso. Tirando o que a gente não esqueceu, mentira, a gente não esqueceu nada. Galera, qual que é o lance aqui, né? A gente tá... Lucas, você não quer deixar uma frase pra gente encerrar? não vou nessa vibe. Não, o que eu quero fazer? Galera, a gente abriu a caixinha Não Crie Documente aqui. Abrimos. Sim. Quais são boa. as dúvidas de vocês? O que vocês gostariam de saber mais? Gostei. Manda no comentário. A gente está com 24 episódios agora, já no primeiro semestre de 2025. Serão será um episódio por semana. Então, se ficou alguma coisa obscura aqui, manda aqui nos comentários. Vai lá no nosso perfil, lá no @lucasmarcato_, no... Rabelo Mateus, @Rabelo Mateus, Rabelo com 2 L's. @Bruno W. Negrão. Galera, chama a gente no Instagram, a gente abre mais, expande mais isso. E aí, com base nesses comentários, com base nesse feedback, né, a gente tem que aproveitar que o mundo ambidestro é uma via de mão dupla. A gente está aqui gerando conteúdo, vocês têm a chance de comentar aqui. E a gente precisa muito desse feedback para poder preparar os próximos conteúdos da forma mais cirúrgica possível. Matheus. Perfeito. E se você gostou desse conteúdo, o nosso podcast aqui é um conteúdo de meio de funil. A nossa ideia é que a partir de agora, o mais cedo possível, você comece a receber e ser impactado. Brunão, Então, se você tá ele vendo vai esse garantir. podcast, aí já tá em contato com você, já tem o robô falando. A gente vai colocar criativos de fundo de funil para aparecer para você, para falar e vender a mentoria Ambidestria, que é o lugar que todo empresário deve estar hoje para se tornar ambidestro, para entender o digital, para ter a fluência digital, que é o que a gente falou aqui nesse episódio. Então, se você gostou, fez sentido, o próximo passo que você deve fazer, que a gente quer que você faça, é clicar no nosso site ou clicar em qualquer botão, no link que estiver em algum lugar, no anúncio que passar, para agendar uma reunião com a gente, para a gente conversar, te explicar mais sobre a mentoria Ambidestria e ter você junto com a gente aqui por 1 ano, trabalhando no teu posicionamento digital e transformando ele no maior ativo de marketing da sua empresa. É isso? É isso aí. É isso, galera. Meus amigos, bora em frente. Obrigado para você que estava assistindo aqui até agora, que chegou na finaleira aqui. Segue a gente lá, curte, compartilha aqui o episódio e tamo junto. Até o próximo. Valeu.